e que não para, ou melhor, provoca desespero em quem nunca soube conviver com a concorrência. O advogado da Igreja Universal, Arthur Lavini, divulgou uma carta hoje comentando as acusações do Ministério Público de São Paulo. Ela está publicada na íntegra no blog do bispo Edir Macedo na internet. Você vai ver agora alguns trechos dessa carta. Essas acusações nada mais são do que uma repetição do conteúdo de outro procedimento instaurado em 1999 para apurar crime de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, que tinha como investigados, à época, praticamente as mesmas pessoas que agora o Ministério Público quer colocar novamente como réus. Nesse inquérito de 1999, o bispo Edir Macedo, juntamente com outros religiosos e cooperadores da Igreja Universal, foram exaustivamente investigados por anos e, finalmente, a apuração foi arquivada em 2006 pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ao longo desses anos, esse empréstimo no exterior foi pago mediante prestações que acabaram sendo novamente consideradas como desvio para lavagem de dinheiro. Na verdade, estas acusações criminosas nem merecem resposta. Enfrentaremos o processo com a mesma tranquilidade de outras vezes e nossa maior e irrespondível defesa é no sentido de que o Supremo Tribunal Federal já investigou tais fatos e, a pedido da Procuradoria-Geral da República, arquivou o inquérito. Assinado Arthur Lavini, advogado. E esse assunto foi tema de muitas discussões hoje em Brasília. Políticos de vários partidos falaram sobre a necessidade de democratizar a informação. Aqui em Brasília, políticos de todas as correntes alertaram para os riscos que o monopólio da informação pode trazer para a democracia e para a sociedade. Enquanto não tivermos uma imprensa mais diversificada, mais distribuída e principalmente uma imprensa que separe as suas pretensões empresariais das suas pretensões políticas, nós não teremos democracia de fato. Eu acho que a democracia se constrói com a liberdade de comunicação, com a liberdade de expressão. Isso supõe o não monopólio. Isso supõe a multiplicação de instrumentos de comunicação e de expressão das ideias das pessoas. Um desses dias, conversando com o pessoal da Globo sobre a audiência do Jornal Nacional, já não é mais como era, que era um monopólio. Eu acho que esse monopólio não existe mais com as TVs a cabo, com o crescimento da Record, com o crescimento da Band, com as TVs pela internet, os sites. Eu creio que esse monopólio da Globo já desapareceu. Quanto mais espaço de informação o cidadão tiver, melhor para o país, melhor para a democracia, melhor para o desenvolvimento do nosso Brasil. Os canais de televisão, eles têm uma importância fundamental na formação da opinião pública. Na medida que haja uma concentração de poderes de um determinado órgão de imprensa, uma determinada empresa, há, sem dúvida alguma, um represamento das informações que é totalmente prejudicial ao sistema democrático em nosso país. Outros políticos lembraram que o crescimento da Record incomoda e houve crítica direta ao monopólio. A gente sente que existe uma resistência muito grande, né? A Globo, ela não quer perder essa possibilidade que ela tem de monopolizar a informação no Brasil. A Record, ela conseguiu quebrar a questão da monocracia, digamos assim, do monopólio que existia em termos de qualidade. É importantíssimo para a sociedade brasileira uma outra televisão da qualidade da Record. Eu acho que isso nós não podemos deixar que tenha algum problema com essas questões que têm acontecido ultimamente. Todo crescimento incomoda. A Record, pelo seu crescimento, pode muito bem estar incomodando. Uma espécie de monopólio que tenta ser exercido pela Rede Globo é muito ruim para o país. Nós não queremos uma única empresa predominando no mercado, nós queremos a pluralidade. Só existe a qualquer custo a tentativa de manter o monopólio. Eleito com mais de 3.200.000 votos, o senador Marcelo Crivella também comentou os ataques à Record. O juiz recebeu a denúncia do Ministério Público, não aceitou. Ele abriu prazo para que a defesa apresente em 10 dias os seus argumentos. Quando ele souber que esse processo é o mesmo, que já tramitou, que já foi julgado, ele não vai aceitar. Até o Ministério Público baiano opinou. Eu acho que é lamentável você querer desqualificar religiosamente
alguém que tem uma autoridade religiosa consagrada no país, aliás, internacionalmente também. As críticas à Igreja Universal foram recebidas com descrédito por fiéis no país inteiro. A grande maioria deles diz que a vida melhorou. A comparação não tem sentido. Este homem já frequentou a Igreja Universal? Ele falou em 2006 para a RBS. O número de brasileiros que se dizem beneficiados pela Igreja Universal é incomparável com a quantidade irrisória de pessoas que se dizem prejudicadas, exibidas nos ataques da TV Globo. Mas quem são e como vivem os evangélicos que acreditam nessa religião e asseguram ser felizes? Percorremos o Brasil para conhecer de perto essa gente. Só no Brasil são 5 mil templos e 10 mil pastores. Eles atendem a 8 milhões de seguidores da Igreja Universal, o que chamam de maior pronto-socorro espiritual do Brasil. Eu, graças a Deus, conheci Jesus já tem uns 10 anos e eu vou para a igreja por amor, porque eu sei o sacrifício que ele fez por mim e isso é o mais importante, é fundamental. Depois que você vai para a igreja, você vê a diferença que é servir a Deus, né? A mudança na nossa vida também, isso é a primeira coisa que acontece, é a mudança de comportamento, e é muito bom servir a Deus. Entre os fiéis, uma dúvida: será que a igreja teria conseguido crescer e conquistar tantos fiéis ao redor do mundo sem falar a verdade? Eu acho que eu não sou burra a ponto de ficar num lugar que só estariam lá para me explorar, entendeu? Eu me sinto indignado, porque as pessoas que criticam a Igreja Universal, elas não têm noção do que acontece ali em relação ao ser humano. A Universal é uma igreja neopentecostal que acredita que o desejo de Deus é espalhar prosperidade na terra. A teologia da prosperidade surgiu no início do século passado nos Estados Unidos e considera que os meios de comunicação, como rádio, jornal e televisão, são ferramentas importantes para mostrar às pessoas como a vida pode ser cheia de alegria e felicidade, ao invés de sofrimento e dor. A empresária Rosana lembra que um dia, desesperada, procurou a igreja que sempre frequentou, mas encontrou as portas fechadas. E a única igreja aberta, naquele momento, era tipo 7 horas da manhã, foi a Igreja Universal, né? Com receio, porque eu tinha muito preconceito em relação à igreja. Eu achava que a Igreja Universal realmente era um antro de ladrões, entendeu? Era essa imagem, né, que me vendiam e essa imagem que eu tinha da igreja, né? Rosana conta que a família estava arruinada, mas 7 anos depois, veja só a vida que tem. Varanda com vista para o mar, num confortável apartamento em Santos. Ela é uma dizimista, pessoa que dá parte do que tem para a igreja. Se eu doei, foi porque eu quis. Se eu ofertei, foi porque eu quis. Dízimo é um compromisso meu com Deus, é bíblico. E no caso dela, parece que a prosperidade não parou. O novo apartamento está quase pronto. É 3 vezes maior do que onde vive hoje com o marido e os 3 filhos. Hoje eu me vejo assim, como uma pessoa restaurada pelo poder de Deus. Outro que atendeu a um chamado foi Nivaldo. No dia que eu estava disposto a pular do 12º andar do prédio que eu morava, eu não sei por que eu liguei a televisão e tinha um pastor da Igreja Universal. Esse pastor da igreja, ele começou a falar comigo como se ele soubesse de tudo que eu estava passando. E não era pouca coisa, ele estava falido. Foi despejado e ficou viúvo de repente, depois que a mulher sofreu um aneurisma cerebral fulminante. Hoje, 15 anos depois, ele tem empresas em 4 estados e mais de 100 funcionários. Seria injusto também da minha parte eu começar a trabalhar, eu começar a mudar de vida e não entender que eu tinha que ajudar a obra de Deus, a Igreja Universal, para que ela também pudesse alcançar outras vidas, né? O médico Francisco Trotti ficou famoso entre as celebridades depois que desenvolveu um método novo para perder peso. Mas, insatisfeito, abandonou a medicina e virou comerciante. Depois de expandir os negócios, foi à falência e perdeu tudo. Resolveu voltar à medicina e encontrou entre os pacientes um que tinha uma história muito parecida. Aconselhado por ele, procurou um pastor da Universal. Ele falou: o senhor olhe para frente e confie em Jesus.
Deste dia em diante, o doutor Francisco reencontrou a prosperidade. Jesus me talhou para essa profissão.